galera, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de anime, mais especificamente de Boku no Hero Academia ou My Hero Academia, que é um anime que eu tava com muita saudade de falar aqui no canal, faz tempo que eu não falo, mas caso vocês queiram relembrar, tem os links dos vídeos que eu já falei a respeito aqui na descrição. E dessa vez eu vou fazer uma coisa que eu amo aqui no canal, que é descrever um mundo de ficção. A gente vai conversar sobre como funciona a sociedade de heróis do anime. E se você quiser ver My Hero Academia ou vários outros títulos, é só você acessar esse link que é got.cr/mikan, tá aqui na tela e na descrição também, para experimentar 14 dias grátis do serviço Premium da Crunchyroll. A Crunchyroll é um serviço de streaming que permite ver anime em qualquer lugar. Pode ser no computador, no celular, no Chromecast, no videogame. E toda temporada eles trazem vários animes novos pro Brasil, com legenda em português e alguns até dublados. Tem vários títulos disponíveis lá que eu já comentei aqui no canal. Por exemplo, Demon Slayer, Eizouken, Naruto, Hunter x Hunter, Fullmetal, Shokugeki no Soma e muitos outros. E sim, lá tem My Hero Academia. Ainda por cima tem a vantagem do simulcast, ou seja, o anime estreia na Crunchyroll só 1 hora depois que ele foi exibido no Japão. E assim fica muito mais fácil acompanhar durante a temporada, que tá rolando agora, inclusive. O catálogo deles é imenso e pode ser visto de graça com anúncios. Mas também tem o serviço Premium, que eu falei aqui, que dá acesso a todos os episódios sem anúncios e com qualidade Full HD. E tudo isso, gente, de forma oficial, apoiando a indústria de anime. Então, se você quiser experimentar os 14 dias grátis, é só acessar esse link que tá aqui na tela e também na descrição do vídeo, que aí você aproveita o serviço e também ajuda a apoiar o canal. Então, obrigada Crunchyroll por patrocinar esse vídeo e agora vamos falar de super-heróis. Não dá pra gente falar de My Hero Academia sem falar das individualidades, ou peculiaridades, ou quirks, como você preferir chamar, que são basicamente os superpoderes desse universo. Se não fosse por eles, seria uma sociedade muito parecida com a nossa, inclusive. E eles apareceram meio do nada na sociedade. Uma criança na China nasceu brilhante. Simplesmente ela tinha esse poder de emanar luz do próprio corpo. E aí, ao longo do tempo, várias pessoas ao redor do mundo começaram a nascer com poderes diferentes. Até hoje não se sabe por que isso aconteceu e como que se espalhou. Tinha gente que teorizava que podia ser um vírus que foi espalhado pelo mundo e tudo mais, mas não existe uma resposta conclusiva a respeito disso. O fato é que muita gente começou a ter superpoderes, e no período em que se passa a história do Deco, que é o nosso protagonista de My Hero Academia, cerca de 80% da população tem uma espécie de quirk. Tem poderes que são mais poderosos, menos poderosos, eu já vou falar um pouquinho mais a respeito deles, mas hoje em dia eles são a maioria da população. Só que vamos voltar um pouquinho na história. Se hoje em dia toda essa situação dos quirks está normalizada, antes não foi bem assim, porque a sociedade era majoritariamente sem superpoderes. Então não se sabia muito como que essas pessoas com poderes iriam se encaixar na sociedade. Porque tem quirks que você pode escolher quando você manifesta ou não. Por exemplo, se você causa explosões com as mãos, como é o caso do Bakugou, você pode escolher quando você quer explodir alguma coisa com as mãos. Mas e se você é invisível, ou você tem a aparência de um sapo, ou você acaba sendo muito maior ou tem uma aparência muito diferente? Isso faz com que as pessoas não necessariamente se encaixem em uma sociedade comum. E também, ao longo do tempo, algumas pessoas que tinham quirks começaram a fazer o que a gente vê acontecer nos quadrinhos de super-heróis normalmente, que é se transformam em vigilantes, super-heróis. Isso ainda não era um trabalho legalizado, então essa era ficou conhecida como a Era dos Vigilantes, porque eles ainda estavam à margem da sociedade. Enquanto isso, também surgiram os vilões, que são pessoas que tentam usar as individualidades para conseguir se dar bem, para conseguir se dar melhor do que os outros, e alguns deles até podem ter motivos compreensíveis, mas, em geral, eles estão fora da lei e fora do que é permitido na sociedade deles. Então, esse fenômeno dos vigilantes continuou em vários lugares, mas aí, pela primeira vez nos Estados Unidos, em Rhode Island, eles criaram uma iniciativa para profissionalizar esses vigilantes, basicamente regulamentar um trabalho informal. Eles pegaram lá vários vigilantes que tinha na região, quase 200, e escolheram 7 para se tornarem heróis profissionais, que no universo de Boku no Hero eles chamam de Pro Hero, normalmente, né? Corta então para hoje em dia, que esse sistema de Pro Hero tá espalhado pelo mundo todo. Os países têm os seus super-heróis profissionais. E como que funciona isso, né? Como que você tem super-heróis profissionais? Eles normalmente trabalham em agências de super-heróis. E essas agências costumam ser fundadas por algum herói que tem muito renome, né? Por exemplo, o Endeavor tem a sua própria agência. Ele é um dos maiores heróis e ele tem essa empresa que é encabeçada por ele, mas que também tem vários funcionários que são heróis menores do que ele. E essa é uma das principais formas que
os heróis têm para trabalhar nessa sociedade. Mas eles também podem trabalhar solo ou fora das agências, podem trabalhar em duplas. O importante é que eles sejam licenciados. E para serem licenciados, eles precisam fazer um treinamento de herói. Esse treinamento é um curso que normalmente é integrado ao ensino médio dos alunos. E é aí que a gente chega nos nossos personagens de My Hero Academia, porque eles estão estudando na UA, que é uma das escolas que fazem essa formação de super-heróis. A UA, inclusive, seria a melhor dessas escolas. É uma escola que é super difícil de entrar e a gente, inclusive, acompanha a prova de admissão para ela. Realmente tem uma concorrência muito alta e poucos são os que conseguem entrar nessa escola de elite. E lá dentro eles têm, obviamente, a formação que teriam em uma escola de ensino médio normal. Então eles têm aula de japonês, já que a história se passa no Japão, né? Matemática, ciências. Mas eles também têm vários treinamentos voltados para a sua vida de super-herói. Por exemplo, como fazer um resgate, como executar primeiros socorros, como proceder em determinados casos de emergência. E também é na escola que eles vão dar seus primeiros passos na carreira. Por exemplo, escolher o seu nome de super-herói, né? O seu nome de guerra. Porque os heróis normalmente não vão usar o nome deles, eles têm esse codinome. E durante o período escolar eles também fazem alguns estágios, que no começo envolvem simplesmente acompanhar um herói profissional para conhecer o trabalho deles, saber como é o dia a dia, ajudar em uma coisinha ou outra, mas não fazer muita coisa, não bota muito a mão na massa, porque os estudantes nesse momento eles ainda não têm licença para serem super-heróis, então eles não podem sair usando a individualidade deles por aí. Mas existe um momento em que os estudantes conseguem obter sua licença provisória de herói. Isso quer dizer que em situações de emergência eles podem usar os seus poderes. E aí sim eles conseguem colocar um pouco mais a mão na massa durante o trabalho com heróis formados já. E aí quem sabe quando eles se formarem no colégio eles podem ser contratados como sidekick, né? Como ajudantes desses super-heróis com mais tempo de carreira. Mas não é só de super-heróis que é formada uma sociedade de super-heróis, né? E eu acho que a própria UA, a escola deles, reflete um pouco isso. Porque assim, as turmas A e B são as turmas que são efetivamente voltadas para formar super-heróis. Mas na escola eles têm turmas até a letra K, ou seja, eles formam muita gente. E essas pessoas não estão sendo treinadas para serem super-heróis, estão sendo treinadas para serem outras coisas nesse funcionamento geral da sociedade. Então vou passar aqui rapidinho sobre o que são essas turmas. Então, A e B são as salas destinadas aos super-heróis, aí as salas C, D e E são o departamento de educação geral. Nesse caso, os alunos estudam como se fosse um colegial normal. Se eles quiserem, depois eles podem fazer faculdade, por exemplo. Eles têm uma educação de primeira, porque a UA é uma escola muito boa, mas eles não recebem o treinamento de heróis. Esses são os alunos que não passaram no corte para estarem nas primeiras turmas, que seriam as de super-heróis. Só que, se eles tiverem um desempenho muito bom, eles podem ser convidados a se transferir para as turmas principais. Então lá é bastante concorrido, já que eles estão muito perto do sonho deles de se tornarem super-heróis formados pela UA. Depois a gente tem as turmas F, G e H, que são o departamento de suporte. E essa área é como se fosse um curso técnico da UA focado em desenvolvimento de equipamentos. Então eles vão desenvolver apetrechos, ferramentas, equipamentos que podem auxiliar os heróis na jornada deles. Porque muitas vezes, apesar de você ter uma habilidade muito boa, você precisa de um equipamento que te ajude ou a amplificar ou a conter quando você quiser conter. Então é preciso formar profissionais que se dediquem a isso também. E aí as turmas I, J e K são o departamento de gestão, que seria como se fosse o curso de administração da UA, porque os alunos são treinados para todo o mercado de super-heróis, para gestão de empresas, como que vai gerir a carreira de um herói, como que vai gerir uma agência de super-heróis. Eles têm aula sobre investimentos, sobre administração, sobre gerenciamento de negócios mesmo. Tá bom, a gente tá falando muito das pessoas que estão sendo formadas para essa sociedade de super-heróis, mas e como que é a vida, né, o dia a dia das pessoas? Porque 80% da população tem algum tipo de habilidade. Não vai ser todo mundo que vai virar super-herói, né? E é isso que acontece muito em My Hero Academia. Muitas das pessoas que têm habilidades simplesmente têm vidas muito parecidas com a nossa, na nossa sociedade. Então elas vão pro trabalho, elas podem ser contadoras, professoras, advogadas. Todas essas profissões continuam existindo na sociedade de My Hero Academia. A diferença é que algumas dessas pessoas vão ter habilidades especiais. E aí, isso é muito importante. Existe uma lei que impede que as pessoas usem as suas habilidades em público se elas não
não tiverem a licença de herói. Isso é pra garantir que as coisas não comecem a virar o caos, né? Porque se todo mundo começar a usar as habilidades no meio da rua, pode machucar alguém, pode causar algum problema. Existem muitas individualidades que podem causar problemas ao redor se forem usadas assim, sem pensar. Então existe essa restrição. Se a pessoa não tiver a licença de super-herói, ela só pode usar a habilidade individual dela em público se ela tiver em uma situação de legítima defesa. Do contrário, é proibido. E como que faz com as crianças nesse caso, né? Porque normalmente é durante a infância que se descobre quando a pessoa tem a individualidade, qual é essa individualidade. E as crianças começam a manifestar os seus poderes e meio que não tem muito o que fazer. Vai acontecendo. Então é comum ter pequenos acidentes com crianças que começam a descobrir as suas individualidades. Mas também, como é 80% da sociedade, as escolas primárias já são treinadas para orientar os estudantes, né? Quando eles começam a exibir algum comportamento diferente, já se percebe que é a individualidade se manifestando, e aí eles vão e orientam essa criança, como conter, vão treinando um pouquinho para não causar nenhum problema. E assim, não é toda a individualidade que causa grandes problemas. Por exemplo, a mãe do Deco consegue atrair pequenos objetos sem encostar, sabe? E é meio que só isso. Não é uma habilidade que vai causar quedas de prédios e coisas assim. Muita gente manifesta poderes que não são tão poderosos assim. Mas tem gente que acha que mesmo as pessoas que têm poderes muito fortes deveriam sim poder manifestar esses poderes em público. Durante a história de My Hero Academia, a gente vê aparecer esse exército da meta-libertação, que diz exatamente isso, que tudo bem usar os quirks em público, porque isso seria um direito humano básico, a pessoa poder se expressar, se manifestar como ela mesma em público. Então eles defendem essa ideia, eu não vou entrar muito mais a fundo, porque aí eu daria um pouco de spoilers da história, mas eu acho que é um debate interessante mesmo assim. E cara, a sociedade criada pelo mangaka, pelo Horikoshi, é incrível, é bastante complexa, dava pra eu ficar falando aqui um monte ainda, mas vamos evitar deixar esse vídeo muito longo aqui. Queria que você deixasse aqui nos comentários qual é o seu quirk preferido em My Hero Academia, sua individualidade preferida. Tô pensando aqui, acho que eu gosto muito da do Tokoyami, mas não sei, eu gosto muito de várias. Comenta aqui embaixo pra gente conversar, lembrando que tem o link da Crunchyroll aqui embaixo na descrição, que você pode acessar e ajudar o canal. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal, um beijo e até a próxima!